Olá, paz e bem. Para você, o meu abraço de boas-vindas a mais uma aula de oratória. Quando pensamos em uma aula de oratória, a maioria das pessoas espera receber um checklist de técnicas externas, como projetar a voz, para onde olhar ou como gesticular com as mãos. Tudo isso é importante, claro, mas a verdade nua e crua é outra. A sua voz e o seu corpo apenas expressam o que a sua mente já processou. Não adianta dominar a técnica de dicção se, por dentro, o seu cérebro continua enxergando a plateia como um tribunal de julgamento perigoso. É aqui que entram os pressupostos da PNL, Programação Neurolinguística. Eles não são dogmas ou verdades científicas absolutas, mas sim lendas de percepção, axiomas práticos que, quando instalados na sua mente, mudam completamente a sua engenharia da percepção. Nesta aula, nós vamos entender como esses pressupostos quebram o loop do passado, aquela repetição automática de medo e travamento, e, no lugar, instalam uma bifurcação de mudança imediata na sua comunicação. Você vai descobrir que mudar a sua forma de falar em público não é uma questão de talento ou dom, mas sim de atualizar o mapa mental com o qual você enxerga o mundo. Prepare-se, pois, para desconstruir o conceito de erro e, a partir daí, dominar a flexibilidade comportamental, assumir o controle absoluto do seu estado emocional ao falar em público. Vamos começar? Define-se pressupostos da PNL como o conjunto de crenças operacionais ou regras do jogo. Como dito há pouco, eles não são dogmas, não são verdades absolutas ou científicas no sentido estrito, mas sim princípios que, se você agir como se fossem verdadeiros, sua comunicação e seus resultados mudarão positivamente. Em essência, os pressupostos são o alicerce ético e prático da PNL. Eles formam a mentalidade necessária para que as técnicas da PNL funcionem. Nesta videoaula e a partir de agora, mostraremos como alguns desses pressupostos podem ser úteis na comunicação. Comecemos com o mais conhecido deles. O mapa não é o território. Já vimos em aulas passadas que as pessoas reagem ao seu próprio mapa da realidade subjetiva, e não à realidade objetiva em si mesma. A realidade não é conhecida, e sim percebida neurologicamente através dos sentidos e representada internamente em nosso mapa de mundo. Esse mapa de mundo de cada indivíduo é que determina o modo como cada um interpreta os acontecimentos, como cada um reage emocionalmente e como cada um define seus comportamentos. As pessoas operam, agem a partir da sua representação interna do mundo, realidade subjetiva,
ou seja, os pensamentos, e não da realidade objetiva em si mesma. Esse é um dos pressupostos mais libertadores da PNL, especialmente para quem deseja dominar a oratória. Na fala em público, entender que a palavra não é a coisa significa que o que você diz nunca é exatamente o que o público recebe e entende. O que você diz é entendido por quem ouve de modo subjetivo e de acordo com suas crenças, seus valores e sua visão de mundo. Assim como o que você diz também é uma expressão de suas crenças e de seu mapa de mundo. Uma interpretação subjetiva da realidade objetiva. Por isso, entender que a palavra não é a coisa ajuda, inclusive, a afastar o medo de falar em público. Com efeito, para melhor usar isso a seu favor enquanto fala, o orador dispõe de uma forma prática para reduzir o medo ou a ansiedade ao falar. Veja a seguir como é possível, servindo-se do pressuposto, reduzir o medo de falar em público. Quando você entende que sua ansiedade é apenas um mapa, um pensamento e não a realidade, o medo diminui. Observe o slide. O que é o território na imagem? Você, de pé, em um palco diante de 50 pessoas. Mas o que você diz em seu mapa de mundo? Eles estão me julgando e esperando eu errar. O que fazer diante de uma situação assim? Ao perceber que o julgamento é uma construção da sua mente, uma distorção do mapa, você pode escolher remapear a situação para o seguinte pensamento: eles estão aqui porque querem aprender o que eu tenho a dizer. Ao fazer isso, você altera o mapa da audiência através da linguagem, mudando como eles se sentem em relação ao território, ou seja, o evento. Como a palavra não é a coisa em si, você tem o poder de rotular os eventos da maneira como quiser, para influenciar o seu estado emocional e também o estado emocional do público. Outro exemplo: em vez de chamar um erro técnico de falha desastrosa, você pode chamar de um momento para refletirmos sobre o processo. Essa mudança na interpretação de um fato, obviamente, irá influir na sua percepção de mundo e no seu estado emocional. O segundo pressuposto a merecer a atenção do orador é: cada pessoa tem o seu próprio mapa de mundo. A construção do mesmo é determinada por fatores genéticos e pela história pessoal de cada um. Esse pressuposto é um dos pilares da empatia cognitiva na oratória. Quando o orador entende que não existe um público único, mas sim uma sala cheia de mapas individuais, ele deixa de ser um mero transmissor de dados e passa a ser um mediador de experiências. Muitos oradores falham porque preparam apresentações baseadas no seu próprio mapa, considerando apenas o que eles acham importante, as piadas que eles acham engraçadas,
os termos que eles dominam. Não levam em conta os mapas de mundo de seus ouvintes. O que fazer para evitar isso? Ficar atento ao que diz o pressuposto. Ao aceitar que o mapa do outro é diferente, o orador faz a pergunta fundamental: como a minha informação se encaixa no mapa deles? Essa ação de levar em conta que o mapa de mundo do outro é diferente do seu permite que você adapte a linguagem. Se o público é de engenheiros, seu mapa de mundo deve valorizar os dados. Se é de artistas, o mapa deve valorizar a estética e a emoção, e assim por diante. Como os fatores genéticos e a história pessoal de cada um definem se alguém mapeia o mundo de forma mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica, o pressuposto ora visto sempre lembra ao orador que um discurso, para ser aceito pelo maior número de pessoas, precisa falar todas as línguas, ou seja, a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem sinestésica. O orador deve sempre ser um poliglota sensorialmente falando. Para falar para o visual, por exemplo, recomenda-se o uso de slides limpos e gestos descritivos. Para o auditivo, uma harmoniosa entonação de voz e pausas dramáticas. Para o sinestésico, sugere-se o uso de metáforas que tragam sensações. Exemplo, sentir o peso da responsabilidade, e também sugere-se as atividades práticas. O sinestésico gosta de colocar a mão na massa. Nesse caminhar, a PNL, para unificar mapas mentais conflitantes em uma mesma plateia, oferece técnicas de liderança comunicativa que permitem ao orador encontrar o denominador comum mais alto. Uma delas é a técnica do acompanhar para conduzir. Você não pode mudar o mapa de alguém batendo de frente com ele. Você precisa primeiro entrar no mapa da pessoa para ganhar o direito de guiá-la. Para tanto, deve o orador validar as diferentes perspectivas dos ouvintes antes de propor a sua ideia. Dou exemplo. Falando para um público onde dois grupos têm prioridades diferentes, o orador acompanha o primeiro grupo dizendo: para vocês que priorizam a segurança, este ponto é vital. Observe que o orador acompanhou o grupo A, que prioriza a segurança. Em seguida, procurando acompanhar o grupo B, que prioriza a inovação, diz o orador: já para quem busca inovação disruptiva, quebrando padrões, este outro aspecto é o diferencial. Nesse caso, o orador acompanhou o grupo B. Para utilizar a técnica do acompanhar para conduzir, você pode usar palavras de processo universais. Vale dizer, usar palavras que fazem sentido em qualquer mapa, independentemente das crenças de cada um. Em vez de dizer, esta é a solução certa, que pode bater de frente com o mapa de alguém, o orador diz: imagine as possibilidades que se abrem quando exploramos este caminho. Por que dessa forma funciona? Porque palavras como possibilidade, aprendizado,
evolução e resultado são interpretadas por cada cérebro de acordo com o próprio mapa, gerando menos resistência. E, por fim, o pulo do gato, o uso de metáforas. A metáfora é a ferramenta eficaz para unificar plateias. Por ser uma linguagem simbólica, ela permite que cada pessoa preencha os detalhes com seu próprio mapa, enquanto todos seguem a mesma estrutura lógica da história. Mais um pressuposto para você. O significado de sua comunicação é a reação que você obtém. Esse é o terceiro pressuposto a ser considerado. Comunicação é o que o outro entende. Sabemos que cada pessoa tem uma representação interna daquilo que ouve, vê e sente. E é assim que a comunicação do orador é recebida. Este é, talvez, para o orador, o pressuposto mais desafiador e pé no chão da PNL. Ele retira o foco da intenção do palestrante e o coloca inteiramente no impacto gerado na audiência. Em termos práticos, esse pressuposto é um alerta que diz: não importa o quão brilhante você acha que foi, se o público saiu confuso, sua comunicação foi confusa. Comunicação é o que o outro entende. Inúmeras pessoas já perderam a vida em assaltos em razão do criminoso interpretar a mensagem da vítima segundo o seu mapa de mundo. Dou exemplo. Num assalto, levar a mão bruscamente para puxar o freio de mão pode ser interpretado pelo assaltante como um movimento para puxar uma arma. Numa comunicação segura, primeiro o condutor do veículo consulta o assaltante se o movimento pode ser feito. Daí a obrigação que temos de ajustar nossa comunicação verbal e não verbal ao mapa de mundo da pessoa com quem nos comunicamos. Nós somos responsáveis pela compreensão ou não daquilo que transmitimos, daquilo que falamos. Se a mensagem recebida pelo outro foi diferente daquilo que realmente queríamos comunicar, faz-se necessário que ajustemos a nossa mensagem ao modelo de mundo do outro, para que ela se torne harmoniosa. Muitos oradores, ao perceberem que a plateia está entediada ou não entendeu um conceito, culpam o público dizendo: eles não têm base para entender isso, ou são desatentos. Esse pressuposto inverte o jogo. Se a reação do público é de tédio, o significado da sua comunicação é que ela está causando o tédio. Cabe ao orador a ação para inverter o jogo. Em vez de julgar a plateia, deve assumir a responsabilidade de mudar a sua estratégia. Por exemplo, o tom de voz, a velocidade da fala, o uso de metáforas, até que obtenha a reação de interesse.